Bem, gente, boa tarde. Hoje a gente vai dar início ao nosso assunto, né, que é técnica de contagem, que é o primeiro capítulo do caderno 9, tá? Onde a gente vai revisar e passar alguns conteúdos, tá bom? Para posteriormente, sala de aula, a gente fazer algumas questões relativas a esses assuntos, tá bom? Então a gente vai começar aqui por técnica de contagem, tá? Que é uma parte da análise combinatória. A análise combinatória ela visa desenvolver métodos que permitem contar o número de elementos de um conjunto, sendo esses elementos agrupamentos formados sob certas condições, tá? Então, aqui a gente está preocupado em saber a quantidade, tá? E não a qualidade, tá? Então, aqui, ó, a princípio, esse assunto pode parecer bem simples se a gente tratar de números bem pequenos, que eu vou mostrar para vocês. Mas à medida que os números, a quantidade de números vai aumentando, tá? Vai ficando mais complicado, tá bom? Então, eu vou só colocar aqui um exemplozinho para vocês aqui em relação a isso aqui. Deixa eu colocar aqui. Se eu perguntasse para vocês, ó, a quantidade de números de dois algarismos distintos que eu posso formar com os números, o dígito 1, 2 e 3, tá? Então, aqui, ó, ele quer a quantidade de números distintos de dois algarismos que eu posso formar com esses três dígitos. Então, aqui eu posso pensar, ora, aqui eu formo o número 12, assim como eu formo o número 13. Eu formo o número 21, assim como eu formo também o número 23. E eu formo o número 31, assim como eu formo também o número 32. Então, aqui, ó, veja que é bem simples a gente ver que aqui, ó, eu tenho apenas 6 números distintos que eu posso formar, ó, com 6 números distintos do algarismo, né? Que eu posso formar com o dígito 1, 2 e 3. Mas vamos supor que se eu tivesse, não só esses 3 dígitos, eu tivesse aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Para formar números de dois dígitos, tá? Distintos, para formar números distintos de dois algarismos. Então, gente, veja que nesse caso já seria um trabalho bem maior eu pegar e sair agrupando aqui, ó, 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, né? E depois contar a quantidade de números. Então, para facilitar a nossa vida, o que a gente vai estudar? A gente vai estudar algumas técnicas que visam melhorar isso, tá? Então, ó, a gente vai começar por estudar aqui, ó, o princípio fundamental da contagem, que na verdade nada mais é que um princípio multiplicativo, tá? Então, nessa questão aqui, que eu coloquei o dígito 1, 2 e 3, eu poderia fazer da seguinte maneira: eu quero formar números de dois algarismos, então eu coloco aqui esses dois algarismos. E como é que eu faria aqui? Eu vejo que eu tenho uma, duas, três possibilidades para o primeiro, né? Mas como eu já usei um desses números na primeira posição, agora eu vou ter só duas possibilidades para o segundo. Então, aqui, ó, é 3 vezes 2. E isso aqui, ó, é igual a 6. 6 é a quantidade de números, né, ó, que eu tenho aqui, ó. Eu tenho esse número aqui, tenho esse, esse e esse outro, tá? Então, nesse caso dessa questão, ó como ficaria mais simples. Se eu tivesse que formar número de dois algarismos, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números para a primeira posição. E como ele quer números distintos, eu tenho a possibilidade agora, como eu já usei um número na primeira posição, eu só posso usar 6 na segunda posição. E aqui já ficaria bem simples, né, de resolver essa conta aqui, que daria aqui como resposta 42. Já pensou eu escrever esses 42 números, tá? Então aqui, gente, como eu falei aqui, ó, a gente está preocupado com a quantidade, não com a qualidade, tá bom? Então aqui, ó, o princípio fundamental
ele também, eu posso expor outra situação. Vamos supor que eu tenho aqui uma cidade A, uma cidade B e uma cidade C. E aqui, ó, deixa eu ver aqui, eu quero, vou botar aqui, pronto, eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês, ó. De quantas maneiras diferentes eu posso sair da cidade A e chegar até a cidade C, passando pela cidade B, tá? Então, quantas são as possibilidades disso aqui, gente, ó? Então, aqui você tem que pensar da seguinte forma, ó. Para a primeira etapa, eu tenho 3 estradas diferentes, e para a segunda etapa, eu tenho 4. Então, aqui, ó, pelo PFC, princípio fundamental da contagem, eu posso fazer 3 vezes 4, isso aqui é igual a 12, tá, gente? Ó, eu vou só mostrar para vocês quais são esses possíveis caminhos. Esse caminho aqui. Aí eu pego esse. Se eu pegar o primeiro, agora eu posso pegar o segundo. Se eu pegar o primeiro, eu posso pegar o terceiro. Se eu pegar o primeiro, eu posso pegar o quarto. Da mesma forma com esse segundo aqui, ó. Eu posso pegar ele, passar pela primeira. Posso pegar ele e passar pela segunda, entendeu? Então, assim, eu uso o princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo, e já acho logo a minha resposta, tá? Vamos colocar outra situação. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, um carro. O carro tem 5 assentos, né? De quantas maneiras diferentes 5 pessoas podem ocupar esses assentos, tá? Então, aqui, gente, ó, o que eu vou fazer? Para cá eu tenho 5 possibilidades. Para cá eu só tenho 4, porque eu já usei um na primeira. Para a terceira eu só tenho 3, porque eu já usei 2 aqui, né? Ó. E aqui vai diminuindo, 2 e 1. Então, se eu multiplicar 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, dá 120 possibilidades. Ok. Só que agora, gente, existe um princípio que é o baseado no princípio fundamental da contagem, só que é o PP, que é o princípio aqui, ó. Deixa eu ver aqui para vocês. O princípio da prioridade ou da preferência, tá? Então, aqui ele colocou um exemplo. Ele colocou aqui, ó, que eu tenho 5 pessoas, tá? Então, eu vou até ler aqui para vocês, ó. Vimos na aplicação do princípio fundamental da contagem, todas as etapas devem ser independentes. Isto é, não pode haver interferência entre elas e não ocorrem restrições ou preferência. Quando, ao estudarmos um evento em etapas, alguma delas apresentar uma restrição, que é o princípio da preferência ou o princípio da prioridade, a gente tem que começar por essa etapa. Ah, professor, não entendi, eu vou explicar agora. Ele fala aqui, ó, de quantas maneiras podemos dispor 5 pessoas de uma família, os 2 pais com seus 3 filhos, nos assentos de um automóvel, sabendo que apenas os pais têm habilitação? Opa! Então, nesse caso aqui, gente, o que vai acontecer? Eu tenho que verificar que para ocupar o banco do passageiro, só pode ser o pai ou a mãe. Então, gente, é por aqui que eu vou começar. Então, eu só tenho 2 possibilidades aqui. Eu vou colocar em vermelho para ver se fica melhor. Então, para cá eu só tenho 2 possibilidades, tá? Que é o pai ou a mãe. Para esse outro assento aqui, gente, ó, eu já tenho 4 possibilidades. Por que é 4 possibilidades? Porque eu ocupei uma na primeira, então sobraram 4 para cá. Os bancos aqui traseiros, ó, eu tenho 3, 2 e 1. O importante aqui é que eu começo por onde tem a preferência, por onde tem a restrição. A restrição é quem pode dirigir, só tem o pai e a mãe. Então, vou usar aqui o princípio fundamental agora da contagem, que é o princípio multiplicativo, né? Vai ficar 2 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, aqui vai dar, quando eu multiplicar, ó, 12, 24 vezes 2, 48. Pronto, gente. Então, essa aqui é a primeira parte do nosso assunto que fala
das regras de contagem, iniciando pelo PFC, que é o princípio fundamental da contagem, e logo após ele fala do princípio da preferência ou princípio da prioridade, tá bom? É importante que vocês entendam essa primeira parte para a gente poder passar para os próximos assuntos, ok?